Boa noite a todos, graça e paz. Bem-vindos a mais um Tá na Bíblia. Hoje o tema tá bem legal, então fica com a gente até o final do programa, aprendendo tudo sobre as seitas, como identificar uma seita. O pastor tem aqui 5 dicas muito bacanas, 5 orientações de acordo com a Bíblia, para você não cair nessas falácias dos falsos profetas. A paz missionária, a paz, irmãos. Fica até o final do Tá na Bíblia, né? Não entra lá por curiosidade, sai, não. Fica até o final, presta bastante atenção para você aprender mais um pouquinho do que realmente está na Bíblia. Vamos juntos então, irmãos? Tá na Bíblia. Muito bem, então você que já deixou a sua curtida, já compartilhou, já prepara aí também para deixar suas perguntas e participar com a gente, porque essas perguntas aqui estão aparecendo nos nossos programas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar uma seita, irmãos. Pastor, eu tenho reparado que a cada dia abre uma porta de igreja pela cidade, pelos bairros, com N nomes, N denominações, N placas. Então, cada vez mais difícil a gente identificar quem é que realmente vende uma sã doutrina e prega uma sã doutrina, ou quem é aí está levando para o caminho do engano, do falso ensinamento. Então, nós queremos aprender com você nessa noite como identificar uma seita. Vamos lá, missionária, vamos lá, irmãos. Primeiro é importante a gente deixar claro que placa de igreja agora não quer dizer mais nada. No passado era até uma referência. Conforme a denominação, a placa, nós tínhamos uma ideia do que era a teologia, do que essa igreja ensinava, do que ela deixava de ensinar. Hoje isso já não é mais uma verdade. Hoje virou uma mistura tão grande que realmente a gente não pode tomar como base, tá? A gente precisa fazer outras análises, outros aspectos para identificar se realmente é uma seita ou uma heresia. E o segundo ponto que eu quero deixar claro também, existem igrejas sérias com pontos de vista diferentes em relação à teologia. Que não chega a ser uma seita. Não necessariamente são uma seita. Tem algum ponto que entende de forma diferente do que nós entendemos, do que outros entendem, mas que são igrejas, são irmãos em Cristo, né? Porque no final, a seita ela é caracterizada pelo quê? Ela muda a essência do evangelho. Sim. Então, uma diferença teológica, uma diferença de entendimento, são diferenças que não mudam a essência do evangelho, do que a palavra de Deus expõe. Tá bom? Então vamos começar. São 5 pontos que nós precisamos analisar. Já preparou sua anotação aí? Anote os pontos que o pastor vai falar. São 5 pontos para você aprender, porque hoje já não é mais placa XYZ, denominação A, B e C, mas você tem que identificar essas características para realmente conseguir separar uma igreja verdadeira de uma seita. E prestem atenção. Para ser uma seita tem que ter as 5 características? Não, tá? São características diferentes, por quê? Porque o diabo ele é esperto. Vai variando, né? Ele vai tentar pegar ali naquele ponto que o seu coração te chama mais atenção. Sim. Então ele prepara um cardápio de possibilidades aí para tentar fazer com que você caia, que eu caia. Tem seita para todo mundo. Tem para escolher. Infelizmente. Graças a Deus o Senhor nos protege, o Santo Espírito nos dá o discernimento. Vamos lá. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos é aquelas seitas onde a figura central é o líder. A importância ali é na pessoa. Então, aquela pessoa tem oração forte, já ouviu isso? Vamos lá naquela igreja porque aquele tem oração forte. Ou aquele sim recebe a revelação. Aquele sim é poderoso. Então, todo o culto no final é centralizado no líder ali daquela seita. Inclusive, as pessoas acabam indo para essas igrejas por conta dessa pessoa, não por causa de Deus ou Jesus ou para mudar de vida, mas para receber uma oração dessa pessoa, para estar perto dessa pessoa, como se essa pessoa realmente fosse a divindade em si. Isso mesmo, aí são chamados de apóstolos, bispos, até pastores,
É que pastor saiu de moda, né? Então ninguém mais quer ser pastor. Não é mais forte, né? Não, pastor ali eles colocam como nível básico, né? Então, quando ele tá lá no high level, né, papo direto com Deus, ele é o apóstolo. Aí esse tem o poder, né? Toma muito cuidado, irmãos, porque toda a Bíblia, falamos isso no que está na Bíblia passada, ela é centralizada em Jesus Cristo, ela aponta para Jesus Cristo. Os apóstolos todos apontavam para Jesus Cristo, os profetas para Jesus Cristo. Ninguém ali apontava para si mesmo. Então toma muito cuidado, tá? E esses líderes sempre têm uma revelação diferenciada, né? Eles dizem, eu recebi um sonho de Deus para abrir essa igreja, para fazer uma obra. É uma coisa sempre muito sobrenatural, extraordinário. Sempre uma revelação pessoal, aquele negócio que só ele e Deus uma tem. Uma visão, né? Mas ninguém recebeu aquilo, aí isso torna o que? Exclusivo. E aí você olha, esse realmente, porque só ele tem essa palavra. E aí se você não estiver atento, firmado na palavra de Deus verdadeira, você cai. Pastor, sabe até uma coisa que eu vi? Essa galera aí gosta, por exemplo, também, tipo a própria foto na placa. Porque ele é o chamariz, ele é o ponto de atração, né? Então, a placa da igreja tem lá o nome XYZ, que também são nomes bem não ortodoxos. No mínimo criativos. No mínimo criativos, às vezes não tem nem sentido. Sim. A palavra, se você colocar realmente na semântica, não tem nem sentido em português. E tem sempre a figura do apóstolo, ou da apóstola. Nossa, apóstola é o fim da picada. Tem no bispo, né? Como se realmente ele fosse o ponto central ali. E ele é, né? Nesses lugares, sim, ele é o ponto central do culto. Né? Ele é o ponto central, não quer dizer que ele esteja falando efetivamente de Deus. E olha o que o Senhor fala para nós nesta noite, é o Senhor falando, né? O pastor Luciano falou por meio do profeta Jeremias. Eu acho esse texto aqui fantástico. Parece que Jeremias escreveu agora nos dias de hoje. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Jeremias 23, 32. Então toma muito cuidado, viu? A gente gosta do misticismo, do sensacionalismo, é o que esse tipo de falso profeta traz, esse tipo de heresia traz. E sem querer, né, se você não estiver ali na comunhão com Deus, firmado, você pode ser enganado. Lá em Marcos 13, 22, 23, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Jesus já está falando, olha, abre o olho, eu já estou avisando a minha igreja que vai ter falso profeta, vai ter falso Cristo. Olha que importante, irmãos. Esse pessoal aqui vai realizar maravilhas e vai realizar milagres. Porque a heresia, você não precisa da fé. A heresia, ela trabalha em cima justamente do milagre, que é aquilo, é o você ver, o você tocar. Só que na EBD estamos estudando o Sermão do Monte, né? Felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. Então toma muito cuidado, né, com tangibilizar. Não, esse líder ele é bom mesmo, porque olha, ele orou e caiu o fogo do céu. Toma muito cuidado, tá? Porque o texto ainda fala, se possível enganaria os eleitos. Nós só não somos enganados porque o Espírito de Deus nos dá o discernimento. Nos protege. Olha só então, irmãos, guarda aí. Primeira característica. Aquela igreja lá que valoriza demais, exacerbadamente, a figura do líder ou da líder, né? Eu tenho que falar das mulheres também, que hoje em dia tem muita igreja aí também, a mulher tá na liderança, e aí se diz ter recebido uma visão, um sonho especial para mudar a sua vida, e as pessoas vão para serem orados por essas pessoas, ou tocados, ou curados, enfim, tudo se entra nessa pessoa. É heresia, é seita. Toma cuidado, né? Não sai beijando a mão desse pessoal, não. Beijando o pé, que não vale a pena. Isso cuidado com a Covid. É idolatria. E o segundo ponto, anota, o segundo ponto, fica bem atento. Esse ponto é importante também. Sempre tem uma autoridade extra-bíblica. No caso que nós falamos aqui, a própria autoridade é esse líder.
Sim. Ele se sente acima da palavra, porque o que ele fala é mais importante, mais forte, mais verdadeiro do que a própria Que palavra. absurdo. Mas existem uns outros também que são um pouco mais, dissimulados. Então a Bíblia, eles falam que ela contém a palavra de Deus, sendo que, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem uma diferença. Conter a palavra de Deus, ali dentro tem alguma coisa que Deus mesmo falou. Agora, ela é a palavra de Deus, é porque a própria Bíblia é a revelação de Deus para nós. Amém. E eles não ficam suficientes, assim, não ficam satisfeitos só com a palavra. Então eles pegam livros complementares e fazem teologias complementares para justificar as suas doutrinas. Como quem tem a mesma autoridade da Bíblia, né? Então esses livros têm o mesmo peso, essas doutrinas da igreja, dessa igreja ou dessa denominação, tem o mesmo peso como regra de fé da palavra de Deus. Na verdade, o peso acaba sendo até maior, né? Porque esses livros contradizem a palavra, a Bíblia, e eles seguem o livro, não a Bíblia. Isso é terrível, tá, irmãos? Então, e eles falam, não, nós seguimos só a Bíblia. Não, é sempre a Bíblia e mais alguma coisa. Pode ser uma tradição, né, pastor? Pode ser uma Tem tradição. igrejas que valorizam tanto a tradição, o costume, né, os costumes da igreja, os valores, os princípios da igreja, e colocam isso acima da Bíblia ou na mesma autoridade que a Bíblia, né? Sim, tem, a grande heresia aí, ela, a própria igreja se considera a revelação de Deus, sendo a Bíblia ali uma coadjuvante. Então é muito complicado. Agora, tem aqueles que são escancarados, então fica fácil a gente identificar. Mas cuidado que aqueles que fazem isso nas entrelinhas, tá? Então, o líder lá recebeu uma revelação, aí ele pega, ele anota isso e manda lá, hoje por e-mail, né? Mas ou no WhatsApp. Nova revelação. Tomem muito cuidado, irmãos. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Bom, Amém. A Bíblia falou que pode, ela não falou nada, ok. Se ela falou que não pode, não tem discussão. E olha o apóstolo Paulo, ele fala para os Gálatas, lá em Gálatas 1, de 6 a 9, ele dá uma bronca lá no pessoal, né? Olha o que ele diz. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha só. Né? É maldito mesmo. Maldito. A Bíblia não tem que ser atualizada, nada disso. Isso tudo é heresia, tá? Isso é o diabo tentando aí ludibriar e enganar os eleitos. Obviamente estamos debaixo da proteção de Deus, mas nós devemos ficar atentos, né, para não darmos ouvido a esse tipo de besteira. Então não há livro de autoria de ninguém, nem um anjo, né? O próprio Paulo fala mesmo que um anjo do céu, ou seja, aquela pessoa mais digna de credibilidade, aquele ser mais divino que você pode imaginar, trouxer um evangelho diferente do evangelho que nós já temos recebido dos apóstolos, daqueles que foram validados pelo Santo Espírito, nós vamos descartar tradições, costumes, cultura, ou até mesmo essas experiências sobrenaturais pessoais que as pessoas trazem. Tudo isso não pode ultrapassar, inclusive é o pilar da nossa fé, da reforma, só a escritura, né? Somente as escrituras como a nossa base de fé e de fundamento. Posso dar mais um texto como base? Claro. Lá no 2 Pedro 1, 16 e 19 e 21. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Olha o que o apóstolo Pedro está falando, irmãos. Fábulas são histórias, né, que não são verdadeiras, mas ele deixa claro, engenhosamente inventadas. Não é besteirinha, não, são bem elaboradas. Sim. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada,
Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha que importante. Eu recebi, eu falei, eu vi. Esquece. Pedro já está falando. Nenhuma profecia, que a profecia é a palavra, nenhuma palavra vinda de Deus vem de qualquer interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, irmãos. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por isso, o que nós fazemos aos domingos? Abrimos a Bíblia e relatamos o que a Bíblia nos fala. Não tem ali pensamentos fora do que o texto está falando. Por isso chamamos de pregação expositiva. Expomos a palavra, Ponto. Do jeito que ela está. A palavra, ela é suficiente para nós, ela tem que ser suficiente para nós. Engraçado que esse texto que o pastor leu já fala claramente, né? Que eles sim, os apóstolos, são dignos de credibilidade porque eles estavam ali como testemunhas dos ensinamentos do próprio Jesus Cristo, que inclusive é um dos critérios para a gente considerar a canonicidade das escrituras, a apostolicidade. E também ele fala, né, nós estamos o quê? Validando os profetas, ou seja, os profetas que estão no Antigo Testamento. Então, irmãos, o que vai além disso, heresia, é seita, não acredite. É fábula, amém? Terceiro ponto muito importante. Esse daqui tá em moda. Esse é a bola da vez agora. Evangelho motivacional. Né? Esse eu tenho, olha, aparece toda hora na minha timeline, eu tenho uma raiva disso. E aí ele tá falando com umas luzes bem bacanas, uma musiquinha no fundo, onde você é o centro da palavra. Você pode, você merece, é você. Você consegue, né? Sempre você. Cristo passa longe de tudo isso, né? Eles querem transformar Deus no seu servo, porque você merece. Eu tenho uma dificuldade, pastor, de diferenciar esses pastores coaches, que são pastores coaches ou motivacionais, com palestras motivacionais e seculares. Sim. Em palestra motivacional secular eu até ouviria, porque não tem um apego, né? Não tem o nome evangélico, é um apego à palavra de Deus, no sentido de se promover. Mas eu fico até assim muito chateada, né, de usarem a palavra de Deus como um pano de fundo, mas é o tempo todo palavras motivacionais, palavras comoventes, emocionais, que não apontam em nenhum momento para Deus ou para Jesus. Não é falado de pecado, não é mudança falado de arrependimento, não é falado da mudança de vida, não é falado de transformação. Não, essa coisa gostosa. É pregado só que você pode tudo e você merece tudo. E aqui sendo, né, o ultraconservador, somos ultraconservadores, mas nós merecíamos a morte eterna. Estávamos debaixo da ira de Deus. Pela graça e misericórdia dele, hoje nós temos acesso à vida eterna. Ponto final. Se não nos arrependermos, se não crermos que Jesus é o único caminho e mudarmos a nossa vida, nós não temos aí nenhuma afinidade, nenhuma comunhão com Deus. Ponto final. Sim. Então esse negócio aqui de evangelho motivacional, pode ser bom você ouvir, é gostoso, tá? Mas não é evangelho. Mas não é evangelho. Pastor que gosta de fazer stand-up, né? Pode até estar algumas palavras interessantes, mas não é o evangelho de Cristo. Não é. O evangelho de Cristo nos constrange, porque mostra que nós somos pecadores, que nós somos merecedores da ira divina, e pelo próprio amor dele, hoje nós temos a vida eterna. É o oposto do que é pregado. E em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala, 2 Timóteo 4,3, pois virá o tempo em que não suportarão sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Perfeito texto. Esse eu quero ouvir, porque esse fala o que vai ao meu coração. Ao meu desejo. Traz uma coceirinha aqui gostosinha, né? Só que o desejo do nosso coração, a própria palavra diz que ela é má, ela é ruim, ela é enganosa. Então, aquela palavra que na verdade você sai feliz, achando que você é o próprio Deus. Né? E longe disso, isso é uma blasfêmia. Toma muito cuidado, porque esse tipo de palavra tem sido pregado à torta direito nas igrejas. Tá bombando nas redes sociais. Esses pastores coaches são, sabe, super seguidos, Sim. Compartilhados, inclusive por pessoas que não são, né, crentes ou cristãs. E aí a gente começa a entrar numa linha, irmãos, que a gente não consegue mais diferenciar o que é o que, né? Mas o evangelho de Jesus é muito claro, é sim, não, é uma linha muito clara entre o mundo e a contramão do mundo que somos nós, né?
E chega a ser realmente uma blasfêmia. Eu já vi hoje em dia também, tá aparecendo muito humorista fazendo humor gospel. Irmãos, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação é santo, é puro. A Bíblia, na verdade, trata a palavra de Deus como o próprio Deus. Deus é o próprio verbo, né? Jesus é o próprio verbo. Usar isso, carregar na nossa boca de forma leviana, de forma humorística, sabe? Isso me incomoda demais. Toda vez que eu vejo esses humoristas crentes ou gospel, eu fico pensando, gente, a obra da salvação foi tão caríssima, ela é tão grandiosa para entrar na boca de uma pessoa como nós, né, de pecadores, e ainda assim Deus derrama misericórdia. É falta de temor, é sim blasfêmia, isso é um insulto contra a preciosidade do sangue de Cristo. Sim, mais um ponto. Às vezes quem tá fazendo a piada é um ímpio, é aquele Pior. que não conhece. E nós, como cristãos, estamos juntos ali rindo, né? Isso é um absurdo, irmãos. Estava conversando com o Samuel esses dias, né? Samuel estava falando, né, como até a comida, ele tá aprendendo que até o alimento lá para o muçulmano tem uma forma de ser preparada. Então, no Brasil, tem grandes empresas que preparam esse alimento para exportar para os muçulmanos e seguem exatamente a rigor, a tradição. Ele fala, nossa pai, como eles são zelosos com a fé deles, né? Como eles se preocupam, e a gente aqui vai levando de qualquer jeito. É verdade, né? É verdade. Eles têm um zelo, um respeito pela palavra. Sim. E nós tratamos com desdém, nós fazemos piada, nós achamos que o culto é para diversão, nós esquecemos que ali estamos reunidos como igreja na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tem mais temor, né? Precisa ter mais temor. Não somos extremistas, mas a gente não pode também ser desleixado. Sim. E nenhuma autoridade, quando se você está na presença de um governador, de um prefeito, de um presidente, você não vai ficar fazendo piada. Você não age dessa forma. Você não vai fazer isso, né? Tá todo mundo ali na postura, todo mundo comportado. Né? Chega na igreja, no culto de Deus, é uma baderna, né? A gente está pensando lá na morte da bezerra, é um problemão, toma muito cuidado. A palavra de Deus, ela nos constrange sim, ela cai no nosso coração como uma bomba e ela nos deixa nus diante de Deus. E ela nos mostra como nós estamos errados. E ao mesmo tempo vem a gratidão porque o Senhor nos chamou. Esse tem que ser o efeito. Amém. E não um efeito de alegria, né? Então vamos revisar aqui, pastor. Até mudar daqui a pouco o tema do Tá na Bíblia de hoje, né? Vamos revisar aqui então os 3 pontos que o pastor já falou pra gente. Primeiro, sempre tem um líder, né, super valorizado, que até toma a posição do próprio Cristo. Ele é o centro das atenções, o centro da fé. Sim. Segundo ponto, sempre tem alguma autoridade extra-bíblica, seja uma pessoa, seja um objeto, um livro, um pensamento, uma cultura ou um costume. E por último, agora que o pastor falou, o terceiro ponto, faltam 2 ainda, irmão. Sim. O terceiro ponto é justamente ter o quê? O evangelho motivacional. O evangelho motivacional, essa coisa de coach, né? De Isso querer agradar o seu coração e deixar você tranquilo, Sim. né? Eu posso ter igrejas com cada característica dessa diferente ou uma que junta tudo essa. Aí essa fácil que junta né? pra descartar mesmo. Mas sabia que tem gente que ela fala que só ela salva? Ah, já vi muitas. Não, eu salvo. Assim, se não tiver na minha igreja, a pessoa se não tiver na ímpio tá no inferno. Blasfêmia. Salvação por meio de Jesus Cristo. Sim. E Jesus Cristo, que nem na igreja estava. Ele pertencia aqui igreja. Sabe? Isso é exclusivismo, isso é uma heresia. Tá? É o quarto ponto. Né? É o quarto ponto. Não existe isso. Só a minha igreja salva, só a minha denominação salva. Quem salva é Jesus Cristo. Amém. Quem salva é aquela palavra que transforma. Ponto final. Jesus é o caminho, não é a igreja, né? Que é o caminho. Saiu da igreja, da denominação, acabou para você. Tá amaldiçoado, vai pro inferno, né? Fora da graça. E está no manto, sabe? Assim, estou debaixo da proteção, da cobertura daquele líder, que até no primeiro ponto também. Tudo isso é besteira. Estamos debaixo da cobertura do Santo Espírito de Deus. Estamos debaixo das asas do Pai, como diz o salmista. Não há pastor, não há placa de igreja que possa te levar a Deus. É Jesus Cristo que te leva a Deus. Você não precisa de nenhuma figura humana para chegar a Deus. Qual que é a figura do pastor? Como humanos, nós orientamos, nós cuidamos. Mas nós somos pecadores também, irmãos.
Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Né? Ou a figura, né, nessas igrejas que, normalmente essas igrejas também que só ela salva, o líder ali, então, ele é próprio Deus na Terra, né? Toma muito cuidado com Deus na E Terra. tem muito fiel que fica nessas igrejas por medo. Sim. É uma cultura do medo, não é porque ama a Deus, né? Porque tá. E no amor não existe medo, né, irmãos? Quando a gente fala em temer a Deus, não é temor de medo, mas um temor de extremo respeito e amor. Por Sim. amarmos muito, nós o respeitamos. E eu já vi, pastor, que tem muito irmão, eu já vi até perguntinhas assim na internet, falando, tenho medo de sair da minha igreja, porque o meu pastor diz que se sair da minha igreja eu tô amaldiçoado para sempre, vou perder minha salvação e vou perder a cobertura espiritual, né? Que adianta ficar numa igreja assim, irmãos, na cultura do terror, imagina, nosso Deus não é assim, né? Não, e debaixo de uma cobertura dessa é melhor você ficar na chuva, tá? Porque não cobertura tem o falha. menor sentido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Disse Jesus ali, João 14,6. Acabou. Amém. Ele é o caminho, não há outro caminho, tá? Se fosse placa de igreja que salvasse, né? Não há. As igrejas todas são falhas, são feitas por homens, né? E nós somos, como eu falo, um amontoado de pecadores Tentando adorar a Deus da nossa forma medíocre. No final é isso. Isso mesmo. Não somos merecedores de nada. E para fechar, Quinto ponto. O que é uma seita, uma heresia? Materialização ou objetificação da fé. O que é isso, né? Compra aqui. Eu estou citando o exemplo do comprar porque os irmãos conhecem bastante, né? A vassourinha que vai limpar o mau espírito da sua casa. A maldição, vai varrer a maldição. Coloca na sua porta esse símbolo aqui que vai te proteger de tudo. Anda lá com o crucifixo para você ficar com o seu corpo fechado. Aliás, não tem nada de Deixa mal. o Salmo 91 aberto que Deixa protege a sua casa. Deixa o Salmo 91 aberto. Não tem nada de mal você andar com se você gostar da cruz, andar com a cruz. Tá? É um símbolo cristão. Agora, no seu pescoço não vai ter efeito nenhum. No máximo, se for de bom gosto, te deixar mais bonito. Se for de mau gosto, deixar mais feio. Acabou. Né? Vem aqui ser ungido para, né, isso fechar o corpo, né? Passar o óleo, porque aí o inimigo não vai te tocar. Aí tem a água abençoada, o óleo ungido, o óleo da unção, né? Olha que interessante. Do descarrego, tem uma Tudo isso faz o quê? Substitui o quê? Cristo. E a obra que Cristo fez, a obra redentora perfeita. de Cristo. Substitui a proteção do Santo Espírito. Tudo isso, os irmãos veem, uma ofensa, tirar, né, a obra de Deus da Trindade sobre a nossa vida e depositar isso em um objeto, em uma pessoa. Um ritual, né? Ritual. Sabe essas igrejas que você passa debaixo de não sei o que, sei lá, 300 mãos de diáconos, de obreiros, né? Sim. Corrente dos milagres, aí você passa essa mensagem, esse versículo para X pessoas, você vai ser abençoado. Ou seja, não só um objeto em si, né, pastor? Sim. Mas qualquer tipo de ritual, rito, uma prática que com isso te prometa uma bênção, te prometa um livramento, uma libertação, um milagre ou própria salvação, é heresia, sim. Tudo que substitua Cristo na sua vida, tudo que substitua a ação do Santo Espírito ou a proteção do Santo Deus, é seita, é heresia. Não importa o nome da igreja, não importa a denominação, não importa nada disso. Falamos não está na Bíblia passada, você é salvo se você for para a igreja de sábado, né? Heresia, bom, tá aí. Né? Então pega esses 5 pontos, fica muito claro, fica muito fácil achar, né, se é uma seita, uma heresia ou não. Os demais pontos de discussão que nós temos, como eu disse, não mexem no centro do evangelho. Você é arminiano, você é calvinista. Nós somos calvinistas, né? Porque a Bíblia inteira ela mostra toda essa estrutura. Mas nosso irmão arminiano está salvo, não é isso que vai mudar. Porque ele não discute que a graça de Cristo é quem nos salva. Sim, são os mistérios de Deus, e muitos mistérios a gente também não tem resposta. Escatologia, tem uma discussão, né? Quem vai primeiro, eu vou depois. Não importa nada disso, isso daí são assuntos secundários, irmãos. Né? Questão dos dons, né? Fala, dom, pode, não pode, tem, não tem, né? Acabou, não acabou. São assuntos interessantes, podemos discutir, temos os nossos posicionamentos, mas isso são secundários, né? Não substitui Jesus Cristo, não fundamento do Evangelho. Deus, o Espírito, a obra redentora de Cristo na nossa vida. Olha quanta coisa, irmão. Você anotou 5 pontos aí, fica antenado, porque como o pastor disse, né? Hoje, irmãos, é muito interessante isso também. Aquelas placas tradicionais, as denominações tradicionais,
não são mais nenhum indicador para nós. Assim como também as novas igrejas que surgem também não são indicadores necessariamente que são seitas. Nós temos inclusive muitos novos nomes que aparecem, são igrejas reformadas que pregam a sã doutrina, e vemos claramente também em tempos de apostasia e de falsa profecia, Deus também está levantando muita igreja correta também. Eu vejo muito nas mídias, pastores bons pregando a verdade ali, a ferro e fogo ali para poder defender a sã doutrina. Mas, irmãos, realmente não é mais indicador. Eu lembro antigamente, pastor, que um irmão ia mudar de cidade e pedia orientação para nós. Que igreja eu devo procurar lá na outra cidade para congregar? E a gente dava placa de igreja. Procura tal igreja. Por exemplo, a gente é presbiteriano, então procura igreja presbiteriana. Ou procura uma igreja batista, uma igreja XYZ. Não procure tais igrejas. O que acontece hoje? Mesmo as mais tradicionais, tem igrejas que estão pendendo para a seita ou para as heresias, mesmo essas placas mais tradicionais. E hoje aquelas antigas seitas já não existem mais, aquelas seitas tradicionais que a gente estudava. Ou mudaram de nome, né? Ou mudaram de nome. E essas novas seitas estão aparecendo com essa coisa de motivacional, objetificação da fé, figura do líder. Então nós preferimos ensinar para os irmãos o conceito. Se os irmãos entenderem o conceito, independentemente de placa, os irmãos vão saber fazer a diferença. Isso mesmo. Analisa a palavra, analisa o que foi falado hoje, você tem um mapa muito forte para não ser enganado. Amém. Para fechar, eu quero ler aqui Tito 1:9 como uma conclusão. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que você seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. É o que nós fizemos aqui nesta noite, não está na Bíblia, com a ajuda do nosso pastor, encorajando os irmãos pela sã doutrina e refutando, ou seja, rejeitando aqueles que se opõem contra o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz. Já compartilhou? Já curtiu? Deixou sua pergunta? Então fiquem na paz de Deus. Até a próxima semana. Tá na Bíblia. Shalom. Shalom.